Nesse vídeo, Paulo nos apresenta um dos retratos mais práticos do que significa ser cristão. Paulo não está apenas falando de doutrina, regras ou teoria, mas de uma fé que se manifesta no modo de viver. Aqui, o cristianismo deixa de ser apenas um discurso religioso e se torna uma postura diária, visível nas atitudes, nas relações e nas escolhas. Paulo nos ensina que seguir a Cristo não é apenas crer corretamente, mas viver de maneira coerente com essa fé. Uma vida transformada pela graça, marcada pelo amor, pela humildade e pelo serviço. Humildade, saber quem somos diante de Deus. Que não considera a si mesmos além do que convém. Ser cristão começa com uma mudança no olhar que temos sobre nós mesmos. Paulo nos chama a ter uma autoimagem equilibrada, livre tanto do orgulho quanto da autodepreciação. A fé nos ensina que não somos autossuficientes, mas também não somos descartáveis. Tudo o que somos e temos vem da graça de Deus. Reconhecer isso gera humildade verdadeira. Não nos colocamos acima dos outros, nem nos anulamos diante deles. Na prática, viver sem comparações, sem vaidade espiritual e sem necessidade de provar o valor o tempo todo. Uma fé que se vive em comunidade. Somos um só corpo em Cristo. O cristianismo não foi feito para ser vivido sozinho. Paulo usa a imagem do corpo para mostrar que cada pessoa tem valor, função e propósito. Nenhum membro é mais importante que o outro e nenhum é inútil. Ser cristão é entender que precisamos uns dos outros. A fé se fortalece no convívio, no cuidado mútuo e na comunhão e no serviço. Na prática, abandonar o individualismo e aprender a caminhar junto, mesmo com diferenças. Dons dados para servir, não para aparecer. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Deus concede dons a cada um, mas esses dons não existem para exaltação pessoal. Eles existem para a edificação do corpo e para o bem do próximo. Seja servindo, ensinando, liderando, contribuindo ou demonstrando misericórdia. Tudo deve ser feito com zelo, generosidade e alegria. O que significa usar o que Deus nos deu para abençoar, não para buscar reconhecimento. Um amor sincero e sem máscaras. O amor seja sem qualquer fingimento. O amor cristão não é superficial nem seletivo. Ele é verdadeiro, honesto e ativo. Paulo nos chama a rejeitar o mal e nos apegar ao bem, a honrar as pessoas e a colocar o outro em posição de dignidade. Esse amor não é apenas sentimento, mas decisão. Ele se revela em atitudes, palavras e escolhas diárias, referindo-se a amar mesmo quando não há retorno, ser verdadeiro mesmo quando é desconfortável. Espiritualidade firme em meio à realidade da vida. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Ser cristão não significa ausência de sofrimento, mas presença de esperança. A fé nos sustenta nos dias difíceis, nos ensina a esperar e nos convida a permanecer em oração. A alegria aqui não depende das circunstâncias, mas da confiança em Deus. Ou seja, não abandonar a fé nas tribulações, mas aprofundá-la nelas. Paz, perdão e renúncia à vingança. A ninguém devolvei mal por mal. O Evangelho nos chama a romper com a lógica do mundo. Em vez da vingança, somos chamados à paz. Em vez de ódio, ao bem. Em vez de retaliação, a confiança na justiça de Deus. Perdoar não é ignorar a dor, óbvio, mas entregar a justiça nas mãos do Senhor. Isso significa escolher a paz, mesmo quando o orgulho pede revanche. Vencer o mal com o bem. Jamais te entregues ao mal como vencido. O cristão não vence o mal se tornando semelhante a ele. Pelo contrário, vence quando permanece fiel ao bem, mesmo diante da injustiça. Essa é a maior expressão de maturidade espiritual. Viver assim é refletir o próprio Cristo no mundo. Ser luz onde há trevas, amor onde há ódio, esperança onde há desespero. Paulo nos mostra que ser cristão é viver de forma transformada. É uma fé que se expressa na humildade, no serviço, no amor sincero, na esperança e na busca pela paz. Não se trata apenas de crer em Cristo, mas de viver como Cristo viveu. Uma fé que não se limita às palavras, mas se revela claramente no modo de viver todos os dias. Quando lemos o que Paulo escreveu, é fácil concordar com tudo. O difícil é perceber que Paulo não escreveu isso para pessoas ideais, mas para gente comum, como nós. Pessoas cansadas, falhas, feridas,
às vezes frustrados com a própria fé, e é exatamente aí que esse texto nos encontra. A grande pergunta que essa passagem levanta não é eu acredito nisso, mas é eu vivo isso? Vivemos em um tempo em que ser cristão muitas vezes virou apenas um rótulo, algo que se diz, mas que nem sempre se traduz em atitudes. Paulo, na carta aos Romanos, nos confronta porque ele não permite uma fé confortável, isolada ou egoísta, ou muitas vezes apenas emocional. Ele nos chama para uma fé encarnada, visível, cotidiana. Quem somos quando ninguém está vendo? Paulo começa falando da nossa autoimagem, porque tudo nasce ali. Muitos conflitos, invejas, disputas e feridas que surgem quando não sabemos quem somos em Deus. Ou nos achamos melhores do que o outro, ou vivemos tentando provar nosso valor. Na prática, isso aparece quando queremos reconhecimento, quando nos incomodamos com o crescimento do outro ou quando medimos nossa fé pela comparação. Paulo nos chama a descansar. Não precisamos competir no reino. Cada um recebeu uma medida de fé, um dom, um lugar. Ser cristão é aprender a servir sem aplausos e a ficar em paz com o lugar que Deus nos deu. Nossa fé aparece no jeito como tratamos as pessoas. É impossível viver o que o apóstolo Paulo falou na carta aos Romanos, longe das pessoas. Ele fala de convivência, de diferença, de conflitos, de perseguições e de ofensas. Ou seja, ele fala da vida real. Nossa espiritualidade é testada não no culto, mas em casa, no trabalho, na igreja, nas relações mais difíceis. Amar sem fingimento significa amar quando é desconfortável. Honrar o outro significa abrir mão de ter sempre razão. Viver em paz significa muitas vezes engolir o orgulho. E isso dói, porque o evangelho não massageia o ego, ele o crucifica. E o que fazemos quando somos feridos? Talvez aqui esteja o ponto mais difícil do texto. Paulo não diz, se alguém te ferir, mas quando te ferir. Ele sabe que a dor faz parte da caminhada. A reação natural é devolver na mesma moeda, sempre. Mas o cristianismo propõe algo radical. Confiar que Deus é justo e abrir mão da vingança. Isso não nos torna fracos, nos torna livres. Enquanto o ódio nos prende, o perdão nos solta. Enquanto a vingança nos consome, o bem nos preserva. Vencer o mal com o bem não muda apenas o outro, muda principalmente a nós. Uma fé que permanece quando tudo aperta. Alegrai-vos na esperança, sede paciência na tribulação. Isso não é poesia barata, é sobrevivência espiritual. A esperança cristã não ignora a dor, mas olha além dela. Orar quando tudo vai bem é fácil, agora perseverar quando tudo aperta é maturidade. Talvez hoje você esteja cansado, desanimado ou até frustrado com a própria caminhada, mas Paulo não te acusa, ele te chama de volta. Volta para o essencial, volta para uma fé simples, viva e sincera. No final das contas, Paulo nos ensina que ser cristão não é ser perfeito, mas ser transformado dia após dia. É cair e levantar, errar e aprender, chorar e continuar. É escolher o bem quando o mal parece mais fácil. É amar quando o amor custa. Ser cristão é permitir que Cristo molde nosso caráter, nossas reações e nossa forma de viver. É uma fé que não se limita às palavras, mas que aparece claramente na vida. E talvez a maior pergunta que deixo para você hoje seja essa: se alguém olhar para a sua vida hoje, conseguiria enxergar Cristo nela? Espero que esse vídeo tenha ajudado você, irmão. Que Deus esteja com você. Deus te abençoe.